E aí pessoal, tudo beleza? A gente vai iniciar aqui uma série de testes de coisas que são menos testadas e produtos e detalhes de aplicação do carro, mas que eu gosto pra caramba de fazer e pouquíssimos clientes valorizam isso, esse tipo de trabalho, de desenvolvimento. E aproveitando que esse carro aqui a gente tem uma chance maior aí de ficar com ele mais tempo, usar sensores diferentes e aproveitar aqui, tem muito dado do carro já, a gente vai fazer esses testes. Bom, hoje o primeiro teste que eu vou mostrar para vocês é o teste da eficiência aqui do defletor de calor dos bicos injetores que a gente fez. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Na verdade eu já mostrei nos episódios passados, mas a gente fez aqui esse defletor de alumínio para proteger o calor que vem da turbina aqui para o calor que está nos bicos injetores aqui, né? Por segurança, para não ter problema de incêndio, nem de derreter nada. Então a gente fez esse defletor. Mas eu fiquei muito curioso e queria saber qual que era a eficiência desse defletor. Então o que eu fiz aqui? Vocês estão vendo esses fios amarelos? São uma instrumentação que eu fiz com termopares de ponta exposta para ter uma resposta rápida e também aqui a temperatura não é tão alta. Então eu coloquei aqui, ó, um sensor de temperatura sobre o defletor, que a ponta dele está aqui, ó. A ponta dele está aqui, pertinho dos bicos, e outro sensor sob o defletor aqui embaixo. A ponta dele está aqui, ó, que é justamente para pegar a diferença de temperatura sob o defletor e sobre o defletor, em cima e embaixo, né, do defletor, para a gente ver essa diferença de temperatura. E aí eu vou fazer, na verdade aqui eu vou mostrar, ó, esses termopares, eles estão conectados aqui dentro num módulo GT4 CAN da Fueltech, que é um módulo aqui, um condicionador de termopar. Vou acender a luz aqui para facilitar. Então aí está o módulo que está conectado aqui na rede CAN na 450. Então, e aqui também tem um sensor de temperatura ambiente, só para a gente poder ter uma noção qual que é a temperatura ambiente do dia aí. Mas, então eu vou fazer, quais testes que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma partida a frio e vou fazer um warm-up completo do motor, ou seja, um aquecimento completo do motor. Depois eu vou simular uma situação dele parado, em marcha lenta, com o capô fechado, para ficar bastante tempo aqui com o calor do cofre bem alto. Depois a gente vai fazer umas gravações na estrada, onde a velocidade é maior, tem uma lavagem de ar aqui no cofre. E também vamos fazer uns testes na cidade e dando uma aceleradinha só para a gente ver aqui quais são os resultados de temperatura do defletor. O tanto que o defletor vai ajudar. Será que ele tem uma eficiência boa? Será que ele ajuda mesmo? Será que às vezes toda a temperatura que entra em harmonia e fica a mesma temperatura? Às vezes não vale a pena. Então é o que a gente vai testar aqui e eu vou mostrar os resultados aí para vocês, que é um tipo de teste que eu adoro fazer. É muito bom e é um desenvolvimento, é uma pesquisa aqui e eu vou compartilhar o resultado aí com vocês. Aí pessoal, vamos fazer o teste aqui, primeira partida do dia, algum dia mais frio. Coloquei aqui na tela todos os sensores lá que a gente está medindo, cabeçote, os defletores, e aqui o último é a temperatura ambiente e aqui a temperatura da água e do motor. Vamos ver como é que comporta. Legal, pegou, já firmou. Vai começar a esquentar aí as temperaturas. Eu vou deixar gravando, porque demora, né? Pra gente pegar o aquecimento do motor aí. Aproveitar ali e fechar o capô. Aí pessoal, depois de meia hora aí quase de teste, o motor já tá quente. Aí ó, 90 graus, a água, cabeçote 103, abaixo do defletor 85, acima do defletor nos bicos 57. Então dá pra ver uma diferença de praticamente
30 graus aqui, o defletor ajuda. Bem bacana, com o capô fechado. Pessoal, só para fechar aqui, para mostrar para vocês a eficácia aí dos defletores e o uso dos defletores, aqui uma Porsche 997 Turbo. Aproveitando que ela está aqui no elevador, vou mostrar para vocês o tanto de defletor que a Porsche usa no carro. Aqui, ó, ele é biturbo, né? A turbina do lado direito aqui, ó, já tem um defletor grande aqui para proteger o para-choque. Em volta do caracol tem um segundo defletor aqui, que fica parafusado aí no caracol. Aqui, ó, tem esse defletor grande aqui, ó, que é para proteger as bobinas, para o calor da turbina não derreter bobina, cabo, essas coisas. O outro defletor vem até do lado de cá, ó, em volta do caracol, ó lá ele lá. Aqui tudo com defletor em volta, atrás para proteger o para-choque, no assoalho todo do carro aí. No outro lado aqui a mesma coisa. Aqui tem defletor também, ó, para o atuador da turbina, né? A wastegate eletrônica, mais defletor aqui na frente. Então é só para mostrar para vocês que é muito importante e muito eficaz esse tipo de proteção térmica. Funciona muito bem, usados aí pelas montadoras, e a gente comprovou ali com esse teste. Joia? Valeu então, até o próximo vídeo. Bom pessoal, vamos finalmente aos resultados aqui dos testes. O teste que busca aí avaliar, né, a eficiência do defletor de calor que a gente fez para proteger os bicos injetores da segunda bancada. Todos os resultados estão aqui nessa tabela. Eu coloquei eles em gráfico também, mas eu acho que mais fácil a gente, aqui está em gráfico, eu acho que é mais fácil a gente conversar aqui. Bom, os resultados, as condições de teste, né? Todos os testes foram feitos com o capô fechado, foram usados os mesmos sensores, mesmas posições de instrumentação, mesmo equipamento de aquisição de dados e as mesmas escalas no gráfico, então fica mais fácil de entender e de visualizar. Bom, tem 4 testes aqui que eu fiz, e depois ainda tem mais 3 observações que são coisas indiretas que deu para perceber, bem interessante. Bom, vou aqui explicar antes as variáveis aqui, ó. Eu coloquei um sensor abaixo do defletor, que é essa temperatura abaixo do defletor. O nome do canal lá no Datalogger é EGT cilindro 2, que é o sensor que fica mais próximo ali da turbina, ao qual, se não houvesse defletor, a temperatura seria essa. Depois eu coloquei um outro sensor acima do defletor, que é essa temperatura EGT aqui, temperatura EGT cilindro 3, lá no Datalogger. Aí depois eu fiz aqui um delta de temperatura, que é a diferença entre a temperatura abaixo e a temperatura acima. Depois eu fiz uma média aqui de abaixo a acima para esse teste específico, fica mais fácil de visualizar. A temperatura ambiente, eu aquisitei esses dados com um sensor lá dentro do carro, a temperatura ambiente. Aqui é o número do log e a redução de temperatura em porcentagem, e aqui é a média total. Então deu para ver que já teve uma melhora boa. Bom, no primeiro teste, o que foi o primeiro teste? Foi uma partida a frio e um warm-up, que é o aquecimento do motor, até 4 ciclos completos do eletroventilador, que dá um total aí numa gravação de 17 minutos. Nessa gravação, a temperatura máxima e a temperatura de pico que chegou abaixo do defletor foi 90 graus, acima do defletor 54. Então teve uma diferença de temperatura de 36 graus, o defletor melhorou 36 graus. O teste foi feito com a temperatura ambiente de 20 graus e a redução de 40%. Eu vou mostrar aqui no Datalogger. Essa gravação aqui, ó, onde aqui no início eu parto aqui o motor a 16 graus, temperatura da água 16 graus, e aí todas as temperaturas vêm subindo junto até dar 17 minutos. Depois aqui são os 4 ciclos do eletroventilador, onde dá para ver que ele ligado, desligado, ligado, desligado. E depois eu vou mostrar esse fenômeno aqui. Então a temperatura da água se estabiliza e a temperatura de pico que foi aqui, ó, lá, 90 graus 54, onde eu peguei os valores de pico. E aqui a temperatura ambiente. Então dá para ver aí a melhoria com o defletor. No teste 2, foi feito um teste em marcha lenta quente por 10 minutos,
o carro parado após chegar numa volta na cidade. Então, o carro bem quente, chegou, estava andando na cidade, chegou, parou, 10 minutos requisitando os dados na marcha lenta. O valor de pico abaixo do defletor chegou a 107 graus, acima 59, então o defletor melhorou, teve uma redução de temperatura de 48 graus, a temperatura ambiente 25 graus e essa redução de 45%. Então, são esses dados aqui, ó. Carro parado, dá para ver que se eu colocar o RPM, ele está em marcha lenta, ó, 900, 950 o tempo inteiro. Aqui o eletroventilador acionando e desacionando, e as temperaturas aí, ó. Rosa a temperatura da água, esse é GT cilindro 2 é a temperatura abaixo do defletor e a GT cilindro 3 acima do defletor, que é nos bicos. Então deu para ver o pico se deu aqui, onde eu peguei o valor de pico lá, 107 graus, e aqui 58. Então uma redução muito boa pelo defletor. O teste 3 foi 8 minutos de gravação na estrada, a gente na estrada, velocidade mais constante, depois a gente entra na cidade e aí 12 minutos de trânsito ali, velocidade mais baixa, né? 20, 30 km por hora. O pico chegou a 124 graus abaixo do defletor e acima do defletor 45 graus, uma diferença aí de 79 graus de pico, né? Valor gigante. E temperatura ambiente do dia 25,5 graus. Vou mostrar aqui também esse teste. Aqui eu coloquei até a velocidade do carro embaixo para vocês entenderem o que é estrada e o que é cidade. Então a gente estava aqui na estrada 80, 85, bem constante, e as temperaturas também bem constantes, sem ventoinha armar. E aí aqui a gente entra na cidade, nesse ponto. Então aí dá para ver que a velocidade diminui, passa um quebra-mola, sobe 40, 30, 20, bem devagar aqui. Aí o eletroventilador começa a trabalhar e as temperaturas começam a subir, porque não tem ventilação externa, né? Então dá para ver aqui que abaixo do defletor ela sobe bastante, chegando aquele pico aqui de 120 e poucos graus. E aí aqui dá para ver que a temperatura ambiente 26 e a temperatura aí acima do defletor, nos bicos, né? Chegando aí, ela fica bem baixa. E aqui, provavelmente na hora que estava quase parando o carro, 40 e poucos graus. Então, bem interessante, a redução gigantesca de temperatura. Aí aqui, no teste 4, somente na estrada com a velocidade média de 70 km por hora. Então, embaixo do defletor 79 graus, acima 33, então uma redução de 46 graus do defletor. Eu fiz uma média aqui da aquisição, então abaixo ficou a média de 60 graus e acima 27, sendo que é muito próximo da temperatura ambiente, ou seja, entra muito ar pela grade e o defletor segura muita temperatura, segurando aí quase 50 graus, e aí tem uma temperatura praticamente ambiente nos bicos, então fica excelente, que é esse teste aqui, ó. Onde aqui embaixo dá para ver a velocidade do carro bem constante na estrada, é 70, 80, 90, bem sem parar, né? E aí aqui dá para ver a temperatura aí abaixo, aqui de marrom, abaixo do defletor, variando bastante, 60, 70, 80, depende da carga do motor, né? Às vezes você está numa subida aqui, por exemplo, está numa subida, a temperatura sobe mais, porque a turbina aquece, está numa descida, a temperatura desce. Mas aqui o que é legal é que embaixo aqui, ó, vou tirar a temperatura do coletor aqui, esses dois aqui, vou tirar a temperatura ambiente, que dá para ver aqui à esquerda, ó, 25 graus, 26. Eu vou tirar ela se junta muito a temperatura acima do defletor, que é a temperatura dos bicos. Isso mostra que o defletor segura tanta temperatura, protege tantos bicos, que ele fica a temperatura praticamente ambiente. Isso é muito legal, protege a durabilidade dos bicos e a própria temperatura do combustível na flauta, né? Então aqui os nomes dos canais, fechou. Eu queria mostrar uns resultados extras que a gente teve aqui, que é um fenômeno aqui que ocorreu quando eu desliguei o carro quente, ou quando o carro é desligado quente, ocorre o fenômeno de correntes de convecção, onde o ar quente sobe e o ar frio desce, com o capô fechado, né? Então o ar quente sobe porque a densidade é menor, e o ar frio desce porque a densidade é maior. E aí os sensores me mostraram isso.
E olha que legal, vou mostrar aqui no gráfico que é mais fácil aqui. Quando eu parti o carro já quente, a temperatura acima do defletor, que é a temperatura 3 aqui, está em 64. Ela está mais quente do que o sensor que está abaixo do defletor. E aí, em 2 minutos aqui, 2 minutos do carro ligado, elas se cruzam. Então, a turbina começa a aquecer com o carro parado, e aí o defletor começa a segurar a temperatura. Então, aí a temperatura do defletor cai, que é azul aqui, 50 e poucos, e a temperatura abaixo, que está perto da turbina, começa a subir. Então, é um fenômeno bem legal, e isso mostra a importância das saídas de ar no capô. Por exemplo, maré turbo tem, cadete GSI também tem. Isso aí é bem legal, porque melhora a durabilidade das peças, né? Não fica segurando o calor ali embaixo do capô. Outro fenômeno que eu notei aqui também é que o acionamento do eletroventilador tem efeito de resfriamento em todo o cofre, porque os sensores que eu coloquei eles estão muito longe do eletroventilador, né? O eletroventilador do Gol fica no lado esquerdo e a turbina do lado direito. E eu não imaginava que o acionamento do eletroventilador traria tanto efeito assim no cofre inteiro. Então dá para ver aqui, ó, aqui em verde o eletroventilador liga, desliga, liga, desliga. E toda vez que ele liga, as duas temperaturas, tanto acima quanto abaixo do defletor, elas caem, ó, cai aqui, cai aqui, cai aqui. Isso é bem legal, que mostra esse fenômeno de que o eletroventilador, ele, apesar de ele estar soprando ar quente para dentro do cofre, mas movimenta o ar, então ele faz com que a temperatura ali qualquer ponto do cofre vai reduzir quando ele estiver ligado. Então, um fenômeno que eu consegui notar bem legal. E aqui a terceira é que a temperatura acima do defletor, ela se aproxima muito da temperatura do ar de coletor de admissão. Então, na estrada, a diferença dá só de 5 graus entre a temperatura do coletor de admissão e a temperatura acima do defletor. Dá para ver que são essas duas linhas, a linha azul aqui é a temperatura do ar de admissão dentro do coletor, e aqui a temperatura acima do defletor, do lado de fora. Então 31 para 24 graus, por exemplo. Dá uma diferença aí média aqui de 5 graus na estrada. E aqui abaixo do defletor, perto da turbina, 70, 60, que é a redução do defletor, né? Muito grande. E essa diferença na cidade, esse outro gráfico aqui, ela dá uma diferença, lógico, um pouco maior, porque não tem tanto ar circulando, mas a diferença de mais ou menos 10 graus entre a temperatura do ar do coletor de admissão e a temperatura abaixo do defletor, porque acima continua altíssimo. Mas bem legal esses resultados aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi muito e gosto muito desse tipo de análise e de teste. Então valeu, até o próximo vídeo.